ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Meus queridos, quando nós lemos esse texto, nós somos arremetidos à igreja de Corinto. Paulo não estava falando para ímpios, não estava falando para pessoas não cristãs, não evangélicas. Ele estava falando para os crentes, porque ele disse que se o evangelho estivesse preso para algumas pessoas, esses não teriam possibilidade de sobreviver no Senhor. Eu estava meditando esta semana no estado do momento e no estado da permanência. Nós temos que ter cuidado, porque a nossa incredulidade pode nos fazer viver um estado de momento e não um estado de permanência. O que quer dizer o estado de momento? O estado de momento é o estado do estar. Eu estou. Estou é momentâneo. O estado permanente é o estado do ser. Eu sou permanente. Devemos entender em Deus que Deus não nos chamou para estar, Deus nos chamou para ser. Viver momentos com Deus é viver apenas reflexos do que Deus de fato tem para nós. Tem muitas pessoas que estão na fé, mas não vivem uma vida de fé. Tem muitas pessoas que estão na oração, mas não vivem uma vida de oração. Tem pessoas que estão no culto, mas não vivem uma vida de cultuar, de congregar. Existem pessoas que estão na palavra, mas não vivem uma vida na palavra. Existem pessoas que estão no momento do evangelho, mas não vivem uma vida de evangelho. Existem pessoas que estão no momento de evangelização, mas não vivem uma vida de evangelização. Tem pessoas que estão em um momento de comunhão, mas não tem uma vida de comunhão. Porque quem está se perde com facilidade. Quem está, na verdade, ele está atento a todos os elementos adversos, que são conhecidos como elementos de distração. Elementos que vêm para nos distrair dentro da nossa caminhada. Mas quem de fato ele não está nem aí para o da direita, nem para o da esquerda. Eu sempre prego, digo aqui para os irmãos, que a nossa vida, ela é cheia de composições, e dentre as composições, existe a composição dos momentos bons e dos momentos ruins. E o verdadeiro cristão, que não apenas está, ele não depende de momentos, ele não depende de circunstâncias. Nenhum momento contrário, nenhum momento desfavorável é capaz ou suficiente de tirar ele do foco, desviar o alvo, desviar o propósito que foi proposto por Deus, a vida dele. E quando Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, está dizendo que existem pessoas dentro da igreja que são incapazes de receberem ou provarem do melhor de Deus, porque a fé deles não é suficiente para crer no que Deus pode fazer. E a incredulidade, irmãos, às vezes, para entendermos melhor, é como uma semente plantada. Às vezes, um problema, uma dificuldade, um conflito, uma circunstância contrária, por causa de tudo isso, esses elementos adversos, é plantado dentro do nosso coração um sentimento de recuar ou de recuo, e isso gera em nós, às vezes, o meio ou o processo da incredulidade. A gente começa a desacreditar no que Deus tem para as nossas vidas, e às vezes, esses elementos, essas circunstâncias adversas, essas lutas, na verdade, Deus está querendo se manifestar em nós. Quando é que a verdade se manifesta? Quando tem a mentira. Quando é que a força se manifesta? Quando tem a fraqueza.
Quando é que a fé se manifesta? É quando tem possibilidade humana, aí vem o milagre. Quando é que, na verdade, a visão espiritual se manifesta? Quando existe a visão contrária, a visão carnal. Então eu preciso entender que Deus me leva a essas circunstâncias, e eu não posso permitir que essas circunstâncias me desviem do Senhor. Então Paulo diz que o Deus desse século, por que o Deus desse século? Porque é Satanás que às vezes planta essa semente de incredulidade dentro do nosso coração. Eu lembro que quando o pastor Zé Carlos estava aí nesse processo agora, embora a gente sabe, a gente sonha com uma coisa, outro sonha com outra, a gente precisamos entender, se Deus fizer como a gente sonhou, amém, mas se Deus quiser curar, nós acreditamos que Ele pode curar. Nós devemos estar preparados para receber o sim de Deus e o não de Deus, mas acreditando que Ele é o Deus que pode dar o sim. E aí Satanás trabalha para colocar dentro do nosso coração a incredulidade. Às vezes a raiz de amargura gera incredulidade. Às vezes a falta de satisfação do que você espera gera incredulidade. Às vezes porque não foi do meu jeito, ou não está sendo da maneira que eu propus ser, aí gera a incredulidade. Eu preciso estar atento ao trabalhar de Deus. A Bíblia diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Oh glória! Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu só vi 2 homens que se atreveram a dar conselho a Deus, foi Abraão e Moisés. Mas ninguém pode dar conselho, até dentro dos conselhos que eles deram para Deus, a ciência, a onisciência de Deus, já sabia o que eles iriam dizer ou perguntar. Então eu tenho que ter em mente, que Deus, Ele é controlador de todas as coisas, e eu não posso deixar a incredulidade entrar dentro de mim, porque a incredulidade é como a algema, que te amarra, que te impede de provar, degustar, vislumbrar a grandeza, a soberania, o milagre, a operação de Deus sobre a sua vida. Deus continua sendo o mesmo, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para restaurar casamento, tem poder para restaurar caráter, tem poder para restaurar sanidade mental, tem poder para restaurar dos vícios, Ele tem poder para restaurar qualquer coisa, irmão. Restaurar é trazer ao estado de origem, mas às vezes a minha incredulidade impede de ver essa grandeza de Deus. Às vezes nós olhamos para essas cadeiras vazias e a nossa incredulidade diz que vai entrar ano e sair ano e essas cadeiras vão permanecer vazias. Mas eu tenho que olhar para essas cadeiras e ver elas cheias, porque eu tenho que acreditar no sobrenatural e no milagre de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se espera. Firme fundamento fala de base, do que mantém de pé, do que sustenta. A fé, ela tem que ter fundamento, ela tem que estar fundamentada em Deus. No capítulo 11, versículo 6, do mesmo livro de Hebreus, a Bíblia também diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, importa que todo aquele que aproximar de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Se eu não tiver fé, eu não posso crer no milagre, no poder, na soberania de Deus. A incredulidade às vezes nos impede de fazer uma entrega total ao Senhor. Deus, Ele não quer apenas algumas áreas da minha vida. Deus, Ele quer todas as áreas. Deus quer a área racional, Deus quer a área emocional, Deus quer a área dos desejos, das vontades. Deus, Ele quer, meus queridos, a minha área material. Deus, irmãos, Ele não precisa, mas Ele quer os meus bens, Ele quer o meu dinheiro, Ele quer os meus filhos, Ele quer a minha família, Ele quer o meu ministério, Ele quer os meus sonhos, porque tudo gira em torno de um propósito de Deus. E tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com o propósito de o nome dEle ser glorificado em nossas vidas.
Mas a nossa incredulidade impede de ver a operação de Deus. A nossa incredulidade fecha a porta do céu. A nossa incredulidade fecha o coração de Deus. A nossa incredulidade nos coloca para longe do mundo espiritual. A nossa incredulidade nos impede de receber o que Deus tem para nos dar. Às vezes nós oramos e dizemos: Deus, me dá tal bênção. A bênção já está pronta. Eu tenho que pedir: Deus, me prepara, me ensina a crer, me condiciona, me coloca na posição para receber, porque Deus não precisa preparar nada, já está pronto. Ele tem é que preparar o meu coração, a minha vida, para eu receber o que há de Deus. A igreja é o instrumento do traquejo de Deus. Eu estava analisando quando o povo de Israel estava cativo dentro do Egito. Eles oraram e pediram um libertador, e Deus mandou um libertador para aquele povo. Só que a Bíblia diz que quando Moisés chegou lá, a incredulidade entrou dentro do coração de Faraó, e ele endureceu o coração para não deixar o povo ir para o deserto adorar. Primeiro eles disseram assim: adore aqui dentro do Egito. Mas Deus não quer que adoremos dentro do Egito. Aí depois ele diz assim: ó, vai apenas os homens, deixam as mulheres e as crianças. Depois eles disseram: olha, vai, mas deixa o gado aqui, não leva nada, vai sozinho. Mas Deus é um Deus completo, Deus é um Deus pleno. Aí Deus endurece o coração, aí a incredulidade começou a entrar dentro do coração do povo. Mas o povo é o instrumento do traquejo de Deus. Deus traqueja com o povo para cumprir o propósito e a promessa. Aí Deus fez o quê? Deus continuou apertando o povo. Deus continuou permitindo que Faraó oprimisse aquele povo, porque dentro da opressão o povo sentiu vontade de sair de dentro do Egito. E às vezes nós não entendemos o porquê Deus nos prova, porque Deus nos aperta, porque Deus nos espreme. Estamos vivendo um tempo de tantos crentes morrendo de câncer, tantos crentes morrendo com problemas de enfermidades estranhas que têm aparecido por aí. A nossa incredulidade tira a nossa comunhão. A nossa incredulidade tira a nossa adoração. A nossa incredulidade tira e arranca de nós o nosso arrependimento. A nossa incredulidade tira de nós o nosso sacrifício. A nossa incredulidade nos tira da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que o povo não ora mais, irmãos. A Bíblia diz que tem qualidade de demônio que só sai por meio do jejum e da oração. Mas eu não acredito mais que se eu jejuar uma manhã, Deus vai fazer. Mas Deus continua sendo Deus e Deus continua operando milagre. Eu preciso começar a acreditar no que Deus pode fazer. E você sabe o que é que são os sinais de Deus dentro da igreja? A operação de sinais é a confirmação da obra de Deus na terra. A igreja precisa ter paralítico andando. A igreja precisa ter cego vendo. A igreja precisa ter canceroso curado. A igreja precisa ter pessoas caindo endemoniadas e sendo libertas. Se não tiver estes sinais na igreja, a igreja não cresce. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum, porão a mão sobre os enfermos. Ele disse: eu não vou curar não, é vocês que vão curar no meu nome. A autoridade estará outorgada a vocês, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia diz que eles partiram e pregavam o evangelho, e o Senhor confirmando com sinais e maravilhas no meio dos seus discípulos.
Mas aonde está a nossa fé? Nós estamos vivendo um tempo que é melhor entregar para Satanás do que orar para Deus resolver. O diabo vem roubar e a gente fala: ô seu diabo, toma, pode levar tudo, eu não quero confusão não. Tem crente que não ora mais porque tem medo da represália. Tem crente que não ora mais porque vai ter retaliações. É nas retaliações que Deus vai demonstrar a força que Ele colocou em você. É no momento de dificuldade que você verá a grandeza de Deus manifestada dentro da sua vida. A igreja precisa orar. A igreja que não ora fica às margens. Mas a igreja que ora mergulha no oceano. A igreja que não ora tem visão curta, mas a igreja que ora tem visão de longo alcance. Oh glória! A igreja que não ora pensa pouco, pensa curto, pensa pequeno, mas a igreja que ora, ela pensa grande, ela pensa volumoso. A igreja que não ora, a tenda é pequena, a barraca é pequena, mas a igreja que ora, alarguece as tendas, a obra cresce, o ministério acontece, a obra avança para a glória de Deus. E Satanás está cegando o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. O que é a glória de Cristo? Primeira glória que existe de Cristo em você e em mim, é a glória da salvação. A primeira glória que expressa sobre a minha vida, sobre a tua vida, é a glória da salvação. O crente que tem fé, ele tem posicionamento de crente, ele tem convicção de salvação, ele não se mistura, ele não se embriaga, ele está sempre na posição, ele não deixa se corromper. O verdadeiro crente, ele tem certeza, ele tem convicção, nada tira a certeza, nada tira a convicção, ele está aguardando a eminência da volta do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. O crente que tem fé, ele tem a certeza do céu. Diga comigo: o crente que tem fé tem a certeza do céu. O crente que tem fé não tem medo do inferno. Quando Davi, no Salmo 23, disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi estava possuído pela eternidade de Deus dentro do coração dele. Primeiro ato da fé que manifesta a glória de Cristo é a certeza da salvação. Segundo, o que a glória de Cristo manifesta na vida do crente que tem fé é autoridade. E você precisa entender: eu não posso ter autoridade com o estado secundário sem que antes tenha uma autoridade primária. Eu preciso passar a ter autoridade em mim mesmo. Eu preciso começar a ter autoridade em mim mesmo. A autoridade que eu tenho para comigo mesmo vai gerar autoridade com as situações secundárias. Eu preciso ter autoridade em mim, porque se eu tenho autoridade em mim, lá fora, a minha autoridade, ela vai aparecer para a glória do nome de Jesus. Mas tem crente que perdeu a autoridade dentro de si mesmo. O pecado chega e derruba. Eu sei, irmão, que nós não somos fortes. Ele não tem força nem para fugir, ele não tem força nem para correr. As pernas espirituais estão falidas, os olhos espirituais estão hipnotizados pelas sedições deste mundo. Mas nós temos que passar a ter autoridade dentro de nós mesmos. Autoridade de dizer não quando tem que dizer não. Autoridade de dizer sim quando tem que dizer sim. Autoridade de dizer vai embora quando tem que mandar embora. Mas autoridade de dizer toma posse quando tem que tomar posse de si mesmo. Autoridade lá fora. Glória a Deus. Preste atenção. Se você ver um soldado na rua, desarmado, apenas com um cacetete na mão, o bandido ele tem esse ato de observar, ele tem essa facilidade de observar se o polícia está armado ou não. Se ele está armado, o bandido fica cauteloso,
passa a ter medo dele. E a depender do tipo de arma que ele porta na cintura, o inimigo tem medo de se aproximar. Assim é o crente de autoridade. O problema é que tem crente que já rasgou a farda, já jogou a arma espiritual no mato, e quando tem arma não tem munição, e quando tem arma e tem munição não sabe mais atirar. Por quê? Porque saiu da aula de tiro, saiu da aula disciplinar de Deus, procura ele nesse ambiente e não encontra mais. Obediência fora de cogitação, submissão fora de cogitação, adoração, honra, princípio de honra não existe mais. Mas quem tem a autoridade de Deus está debaixo desses princípios. Quando ele sai lá fora, que ele coloca o pé no território do inimigo, o inimigo bate em retirada, porque ele tem autoridade de Deus para a glória do nome de Jesus. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Quer ver coisa? É quando o crente está cheio de Deus, que ele passa, o demoniado passa e cai. Porque tem crente que é assim, irmão. Quando ele está cheio de Deus, as pessoas endemoniadas que aproximam dele não suportam a presença e caem. Cai. O que é que vai acontecer com aquelas pessoas que estão ao redor? Vai passar a ter temor daquele cidadão. Aquele camarada é homem de Deus. Nós estamos precisando disso, irmão. Mas pastor, o senhor não está orando? Estou orando, irmão. Mas Deus não coloca, não estou dizendo especificamente a todos, mas Deus não coloca azeite em vasilha quebrada. A Bíblia diz que os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Não adianta o pastor orar sozinho. Você precisa orar para dimensionar. Você precisa orar para criar ambiente de acesso. Porque não adianta um ter uma visão espiritual e outro ter uma visão carnal. É como duas pessoas em um barco com dois remos. Se um remar para um lado e outro remar para o outro, o que é que vai acontecer com o barco? Vai rodar, rodar, rodar e não sair do lugar. Mas se os dois remarem na mesma direção, o que vai acontecer com o barco? O barco vai andar com destino. Não adianta, irmão. Temos que começar a ter unidade de pensamento, unidade de propósito, unidade de força, unidade de peleja. A igreja tem que começar a aprender a pelejar. E não pensa você que Deus não vai cobrar de você. Não vai cobrar, irmão, vai cobrar. Você está pensando que Deus não vai cobrar? Vai cobrar sim, irmão, não adianta. Tem tudo, o seu nome está lá, seu CPF está lá, o dom que Ele te deu, o chamado que Ele te deu, tudo que Ele te deu. Quando você batizou, você se comprometeu. E a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, não adianta. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então Paulo aqui está dizendo que o Deus desse século, Satanás, irmão, está cegando o entendimento das pessoas. E nós estamos vivendo um momento do estar, não o momento do ser. O momento do estar é momentâneo. Tem crente que é de momento. É igual a onda do mar. Sobe, agora vai, agora vai, agora vai. Você viu? Agora vai. Daqui a pouco, igual fogo de palha. Mas Deus não quer crente palha. Deus quer crente brasa. Deus quer crente lenha. Lenha boa de fogo. Crente que sabe da glória. Crente que sabe da aleluia. Crente que está com os joelhos bons, que sabe ajoelhar. Crente que sabe gemer. Crente que sabe pedir perdão. Crente que sabe clamar misericórdia. Crente que sabe entender qual é a posição dele, a posição de Deus. Crente que sabe entender qual é a promessa. Nós precisamos começar a entender. Deus não quer uma igreja incrédula. Deus quer uma igreja que tenha fé. Não adianta Deus acreditar em você e você não acredita mais em Deus. Eu tenho uma promessa, mas você não acredita mais na promessa. Deus acreditou em você e deu a promessa, mas você não acredita mais na promessa. E Satanás não está brincando de ser Satanás não, irmão.
Irmãos, estamos afunilando. Assim como a nação de Israel estava lá dentro do Egito e Deus afunilou para eles saírem a caminho da terra de Canaã, nós também seremos afunilados. A igreja deixou de cumprir, muitas lideranças deixou de cumprir o papel, que é a oração, o jejum, a misericórdia, o amor, deixou de cumprir. A incredulidade, irmão. Tem homens aí, ó, que estão à frente de grandes obras aí, que se alguém falar em línguas estranhas, é perigoso ele dar um psiu e mandar calar a boca. A incredulidade tomou conta dos altares, por isso que a igreja não está recebendo. Nós pastores precisamos orar mais, precisamos descer a olaria. O que vai fazer a igreja revolucionar a terra não está no Senado, não está na Câmara Federal, não está no governo federal, não está no governo do estado, não está no governo do município, não está na Câmara Legislativa de Vereadores, não. O que a igreja terá para revolucionar a terra está em Deus. Porque o que Deus quer dar para os homens é aquilo que os homens não conhecem. Mas a incredulidade tomou conta de nós, e nós precisamos ter a nossa fé renovada no Senhor para a glória de Deus. Fica de pé, irmãos. Leia subicalamancho ramana. Requeio cerebiasto e canto. Rei eleverema, piquedio derema yarabas piqueste, deraman choqueribia fasto e que chobras. O Espírito de Deus está aqui esta noite, e o Senhor está a palestrar conosco. O Senhor está dizendo: conserta-te, conserta-te, conserta-te. Ainda há tempo, diz o Senhor, conserta-te, conserta-te, porque ainda tem um propósito, diz o Senhor. Recancho, levanará-se, recancho, remande calabácia. Porventura os meus olhos não têm ido contigo, porventura não tenho eu visto as tuas obras, porventura não sou eu, Deus, que prescruto o teu coração, porventura não sou eu, Deus, que vejo os teus pensamentos. Há um renovo de Deus. A mão do Senhor está passando por aqui esta noite. Glória, 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 glória. O Espírito de Deus te levanta nesta noite. O Espírito de Deus te renova nesta noite. O Espírito de Deus te restaura e te restitui nesta noite. Volte a falar em línguas. Volte a se alegrar no Senhor. Oh, glória. Toda seta cai por terra. Toda ação, toda articulação, toda maldição herdada a este ministério cai por terra. Dá um novo tempo à tua igreja. Abra, meu Pai, um novo tempo à tua igreja. Restaura o teu povo, restaura o teu povo. Entra, meu Pai, em nossas casas, em nossos
nossos lares e trata conosco e com nossa família. Nos ensina a ser melhores. Oh, glória! Oh, alama, subicalamanarabia, cerebelará. Feche os olhos e vamos fazer um clamor nesta noite. Ore comigo. Deus, nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos na Tua presença, Deus. Eu não aceito mais a Tua casa no estado que ela está, Senhor. Mas Deus, usa de bondade, usa de graça, usa de misericórdia com esta casa, Senhor. Visita o altar, nos repara, Senhor, aqui em cima. Começa a consertar, Senhor, o nosso altar. Começa a restaurar o nosso altar. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, que o Senhor fará algo novo no meio da mocidade. Eu profetizo que o Senhor fará algo novo no meio do departamento do círculo de oração. Eu profetizo que o Senhor fará algo novo no meio das crianças. Eu profetizo que o Senhor fará algo novo no meio, Senhor, do departamento de senhores. Eu profetizo, meu Pai, que o Senhor fará algo novo no departamento de louvor e adoração da Tua casa. Deus, nos faça ver, nos faça ver, nos faça acreditar. Palavra de ordem, coloca, meu Pai, palavra de ordem em nossos lábios. Coloca a palavra de ordem, de comando em nossos lábios. Derrama a presença do Teu Espírito Santo. Batiza, Senhor. Aviva a Tua igreja e a Tua obra neste lugar. Cura a nossa alma. Cura o nosso ser. Fala em línguas com Deus aí, fala. O ambiente é propício, Deus está no nosso meio. Fala em línguas estranhas nesta noite, se alegra no Senhor. Jesus pode te queimar aí agora. Há o renovo de Deus chegando aqui agora. Toma a Tua igreja, Senhor, guarda a Tua igreja dos ataques ardis de Satanás. Livra a Tua igreja, blinda a Tua igreja, protege a Tua igreja, coloca um campo de força na Tua igreja, afunila a Tua igreja para o Teu caminho, Senhor, em nome de Jesus. Começa a libertar almas, começa a salvar almas, começa a usar a Tua igreja para gerar, começa a usar a Tua igreja para gerar almas, começa a usar a Tua igreja para gerar almas. Coloca um desejo ardente, Senhor, na Tua igreja para gerar almas, gerar vidas neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Quebra todo bloqueio, toda barreira, toda resistência seja rompida pela fé, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus.